Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Eu tenho certeza que Deus abriu mais esse espaço para que nós pudéssemos estar juntos e dessa forma, queridos, essa ministração pudesse chegar ao seu coração e abençoar a sua vida e a partir da sua vida, abençoar as pessoas que estão ao seu lado e que dependem de você, depende que você tenha realmente uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Você é exemplo na vida de algumas pessoas que estão ali com seus olhinhos em você, querido. Por isso, essa palavra vem de Deus para te ajudar, querido, para te fortalecer e fazer com que você possa ser um bom exemplo para o ambiente onde você está, para as pessoas que estão ao seu lado. E nós estamos falando, em ser, por exemplo, um bom exemplo, para as pessoas ao nosso lado. Estamos falando em como lidar com a oposição que sempre em todas as áreas, espiritual, emocional, física, relacional, acaba aparecendo em uma situação ou outra dentro das nossas vidas. É difícil alguém passar por essa vida e não sofrer oposição. Eu acredito que não existe ninguém, que todos em algum momento vamos sofrer algum tipo de oposição na nossa vida e nós precisamos saber lidar com isso. E saber lidar com isso, queridos, é algo muito importante para que nós possamos deixar de exemplo para as pessoas que nós amamos. Então nós começamos na semana passada, com a nossa ministração. Tenha clareza de quem você é para que você possa lidar com a oposição. Era o que Jesus tinha, diante de tantas coisas que foram faladas contra ele, Ele tinha que ter realmente clareza de quem ele era, o Filho de Deus, o Messias, o ungido Cristo, porque o que foi de oposição, dizendo que ele não era o ungido, não era o Messias, foi terrível. Em muitos momentos tentaram tirar a vida dele, dizendo que ele não era, que ele estava falando uma blasfêmia. Quem ele achava que ele era para estar falando que era o Messias, que era o ungido de Deus? Então ele teve que se manter firme na sua convicção, na sua identidade, em quem ele realmente era, para viver e completar o propósito de Deus para a sua vida. Então o Senhor Jesus, ele sofreu oposição, que desde o começo que ele chegou nessa terra. Você lembra que logo no seu nascimento acontece uma ordem, para que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas. Que terrível, querido, coisa terrível. Já pensou uma coisa dessa? O Senhor Jesus, ele passa por isso, ele tem que fugir, os seus pais fogem com ele para que ele não fosse morto, queridos. Então, desde muito criança, desde que ele chegou ao mundo, ele sofre oposição. E essa oposição só foi aumentando à medida que ele foi vivendo o seu ministério até chegar na sua morte ali na cruz do Calvário. E nós também passamos por essas oposições, querido. Nós temos que ter justamente a forma de Jesus, a forma como Jesus lidou com elas, para que o seu interior não fosse dobrado, não fosse destruído, não fosse esmiuçado. Mesmo que o nosso exterior se acabe, o nosso interior ele tem que estar firme diante de Deus, querido, porque é justamente com o nosso interior que o Senhor está lidando. Ele não fica lidando apenas com aquilo que é aparente, superficial, efêmero, passageiro, que está diante dos nossos olhos, mas com quem nós somos. E muitas vezes a oposição ela vem justamente para realçar quem nós somos diante de Deus. E eu tenho mais uma sugestão para você, com base no nosso Senhor Jesus Cristo, e mais uma oposição que ele viveu, para que você possa refletir um pouquinho de como você está lidando com essa oposição em sua vida, com esse momento que está contra você, que está dizendo que seus sonhos não vão dar certo, que o seu propósito não é esse, que agora que acabou o relacionamento, que você perdeu o seu emprego, você não vai conseguir mais conquistar absolutamente nada, que você acabou perdendo as coisas, pedindo realmente para você desistir, se levantando contra a sua vida, queridos. Que o Senhor ele possa realmente, através da sua palavra, ele possa trazer esse novo ânimo que você precisa para enfrentar essas oposições que estão contra você, querido. Olha, a oposição não vem para matar você, ela vem justamente para que você possa se fortalecer em quem você é diante de Deus. E a partir de quem você é, você possa vencer, queridos, essa oposição na sua vida, mostrar realmente quem Deus é na sua vida. Isso é maravilhoso. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre
nós temos a clareza da palavra de Deus, né, agindo dentro do nosso coração. É extremamente importante para todo aquele que é cristão, ele ter, queridos, a base da palavra de Deus para enfrentar os seus momentos de adversidade, de oposição em sua vida. A maioria das vezes que acontece é que nós tentamos sair, né, na força do nosso próprio braço para enfrentar as oposições. É por isso que a gente naturalmente fica muito cansado, a gente fica esgotado, a gente quer desistir, a gente acha que não vai dar certo, porque a maioria das vezes eu estou enfrentando na força do meu braço, né, querendo fazer com que a situação ela seja movida com a força do meu braço, mas tem coisas que são pesadas demais para nós e nós precisamos da ajuda do céu. E o Senhor, ele está à disposição para nos ajudar, mas tem algumas condicionais, né? Então uma delas é que eu saiba o que Deus fala a respeito daquela situação em nossas vidas. E para ilustrar, eu tenho uma figura aqui que acontece realmente no nosso dia a dia. Você já passou por aquela situação onde você vê acontecendo com alguém, né? Normalmente passa na televisão isso. Alguém que teve os seus direitos roubados, né? Que não teve os seus direitos respeitados. Mas por que isso aconteceu? Porque ele não conhecia os seus direitos, querido. Você já viu alguma situação assim? Ou já passou por alguma situação assim? Não conhecia, aí ele estava lá no comércio, ou estava lá em um órgão do governo, ele estava em alguma coisa assim, em algum momento, né? E aí a pessoa falou algo, ele acabou aceitando porque ele não conhecia o seu direito e acabou não conseguindo concretizar o que ele precisava, ou então pior, acabou sendo lesado, foi para casa lesado, né, com aquele sentimento de que não conseguiu realizar o que precisa e ainda foi roubado. Acontece muitas vezes isso porque as pessoas não conhecem, né, o seu direito, a legislação. É claro que a nossa legislação ela é extremamente grande, né, demais da conta, mas nós precisamos conhecer minimamente os nossos direitos para lutar por eles. E aí tem uma segunda figura, que é a pessoa que conhece, mas ela não tem coragem de lutar pelos seus direitos, né? Então ela acaba aceitando a imposição daquela outra pessoa, daquele outro órgão do governo, ou comércio, ou indústria, ou seja lá o que for, que está colocando sobre a vida dela. Ela acaba aceitando porque eu até sei que eu poderia recorrer, brigar sobre isso, que é um direito meu, mas eu não quero causar problema, né? Eu quero ser o isentão, né? Então nós temos essas pessoas também que, mesmo conhecendo, não tem força dentro de si para que possam, com coragem, com fé, lutar por aquilo que é certo, né? Então, queridos, esses dois tipos de pessoas, elas sempre são lesadas na vida. Elas sempre têm algo sendo roubado dela na vida. E não se engane, o mundo espiritual, ele funciona da mesma maneira. Se nós não conhecemos aquilo que Deus fala a respeito de nós, se nós conhecemos como informação, mas nós não vivemos na prática, inevitavelmente, queridos, o mundo espiritual, as oposições, né, na nossa mente, a oposição fora de nós, dentro de nós, no mundo espiritual, no mundo físico, então, em todos esses sentidos, eles vão passar como um carro, como um caminhão, como um trator por cima de nós, não vão nos respeitar, querido. O inimigo das nossas almas, por exemplo, ele não respeita diplomas, não respeita classe social, não respeita poder aquisitivo, não respeita posição dentro de empresa, ele não respeita conhecimento filosófico, ele não está nem aí para isso, querido. A única coisa que faz ele parar é a palavra de Deus, né? Então, nós temos esse grande exemplo, que é o nosso Senhor Jesus lutando justamente contra o diabo naquele momento, aonde ele ficou no deserto, nos seus 40 dias e 40 noites, onde ele estava jejuando. E o inimigo de nossas almas, Satanás, o diabo, aparecendo para ele, né? E fazendo algumas propostas para ele, torcendo o texto bíblico para ele, e mesmo assim ele se levantando e lançando a palavra de Deus, o que fez com que o diabo se afastasse dele, né? O Senhor também fala em sua palavra, nós temos que resistir ao inimigo e ele vai fugir de nós. Mas como nós fazemos essa resistência? Não vai ser na nossa força, não vai ser na autoajuda, no autoconhecimento, não vai ser, queridos, na programação neurolinguística, ou seja lá o que for. Nós conseguimos nos opor àquilo que está se levantando contra a nossa vida, tendo a ajuda de Deus.
nessa luta que estamos travando, quando a sua palavra está estabelecida dentro do nosso coração, e nós não temos medo de usá-la, nós não temos medo de nos levantar contra aquilo que está se levantando contra nós, aquelas barreiras, aquelas pessoas, ou seja lá o que for que o inimigo esteja usando para nos fazer parar, queridos. E olha, Jesus passou por isso em muitos momentos. Um deles foi conversando com os saduceus. Não sei se você lembra, os saduceus eles eram também um grupo de religiosos naquele tempo, né, de Jesus, e eles não acreditavam na ressurreição. Então eles vieram com uma pegadinha para Jesus, e o Senhor ele conseguiu sair daquela pegadinha e calar a boca daqueles opositores a partir da palavra de Deus. Então diz assim lá em Lucas capítulo 20, o versículo 37 e o 38, que diz assim, o Senhor falando, Jesus falando: e que os mortos hão de ressuscitar, também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Então aqueles saduceus chegaram com uma historinha ali de que uma mulher havia casado, né, com um homem, e esse homem morreu, depois casou com o segundo irmão, esse irmão morreu também, então foram 7 que morreram, depois ela morreu, e aí na ressurreição de quem essa mulher vai ser esposa, né? Se os 7, né, foram maridos dela. Então eles vêm com essa história absurda para tentar pegar Jesus, e eles acreditavam apenas no Pentateuco, né, nos livros de Moisés apenas. E aí de dentro dos livros que Moisés escreveu, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Senhor Jesus ele tira essa resposta que acaba calando aqueles opositores. Por quê? Porque Jesus conhecia o que estava escrito dentro desses livros, dessas sagradas escrituras, né? Ele conhecia a palavra, não era algo que estava fora dele, mas estava dentro dele e estava fazendo o seu efeito a cada momento. Primeiro você vê que Jesus ele conhece a palavra, então ele está contando aquele momento onde Moisés ele se encontra com Deus ali na sarça que ardia e não se consumia. E o Senhor se apresenta a ele como o grande eu sou, né? Então ele está mostrando que ele conhece. Ele conhece especificamente o ponto onde aquelas pessoas estão tentando se levantar contra. Ele conhece a palavra de Deus que fala sobre o momento que ele estava vivendo naquela conversa com esses saduceus. E não é só isso, porque ele conhece o que fala e ele faz uma interpretação daquilo que fala, né? Daquilo que a palavra fala. Por quê? Porque ele passou para dentro dele essa palavra, e essa palavra passou dentro de um processo de meditação, de reflexão. Ele foi pensando sobre essa palavra, e aí, queridos, ele conseguiu então ter uma interpretação. Porque o que fala ali? Fala que realmente, né, Deus ele aparece e Moisés chama o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Está escrito só isso. E aí a interpretação de Jesus é o versículo 38. Ele fala: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos, porque para ele todos vivem. Então isso aqui já é uma interpretação, não está escrito ali, mas é uma interpretação. E como que essa interpretação surge, queridos? Que não é quando a gente fala da palavra de Deus, não é uma questão apenas de teologia ou de você aprender de alguma forma, usar algum método de interpretação, de maneira nenhuma. Isso fala sobre a palavra de Deus que fica viva dentro de você, ou seja, você permite que a palavra do Senhor ela tenha lugar dentro do seu coração e da sua vida, e você medita, né, como diz lá o Salmo 1, medita nela de dia e de noite. Então ela fica dentro de você, você fica pensando na palavra de Deus, você fica pensando no versículo que você leu, você não fica pensando em como aplicar ele na onde você está vivendo, ou então de alguma forma encontrar alguma fórmula mágica dentro dele. Não, você fica apreciando esse versículo, você fica apreciando essa palavra, você fala ela várias vezes dentro do seu coração. Quando você está tranquilo, você fecha os seus olhos e fica falando esse versículo, imaginando esse versículo, olhando para cada palavra. E aí tem uma coisa muito especial, que estava em Jesus e está sobre nós também, está dentro de nós, melhor dizendo. Eu quero continuar afirmando que você, que eu,
que entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, somos templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai, ao seu tempo, dar a interpretação daquilo que nós estamos lendo, queridos. Então, aquilo que nós estamos lendo vai fazer efeito na nossa vida a partir daquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós. O que nós precisamos é manter a palavra do Senhor dentro da nossa vida. Então, se você leu algo, queridos, na palavra do Senhor, faça um favor para si mesmo. Guarde até que o Espírito Santo faça essa revelação. E aí o Espírito Santo faz essa revelação para Jesus. Então, ele entende que nessa palavra que Moisés chama Deus, né, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está falando não só de gerações, mas está falando também para pessoas que estão vivas e que não estão mortas, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Olha que coisa fantástica, queridos. Ele traz, né, essa interpretação à tona de uma maneira muito poderosa, que cala a boca daqueles opositores. Em muitos momentos da nossa vida é o que vai ter que acontecer. Nós ficamos tentando de nós mesmos, né, criar algum caminho para a gente se libertar dessa oposição, e não é assim que funciona. Nós precisamos esperar que a palavra de Deus faça efeito na nossa vida, mas ela só vai fazer efeito se eu tiver clareza dessa palavra atuando dentro de mim. Por isso é importante você ler a palavra do Senhor, você frequentar os cultos, você aprender cada dia mais com um vídeo como esse, por exemplo, sobre a palavra do Senhor. Deixe ela queimando dentro do seu coração e você vai perceber que quando a oposição se levantar, você vai ter a palavra ideal para você lançar contra esse momento específico de oposição pelo qual você vem vivendo, e você então vai conseguir, com a ajuda de Deus, passar por cima dessa barreira como Jesus passou. Em vez de ficar envergonhado e achando e querendo desistir, você vai sentir que Deus está com você e que você tem força para debilitar gigantes e saltar muralhas, como dizia o salmista, né? Então, queridos, tenha a palavra dentro de você, a clareza, leia, queira ouvir, queira ler, queira ter dentro de você a palavra de Deus e faça isso, que você vai perceber que o Senhor vai te abençoar de uma maneira especial. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.